Vamos falar de uma ferramenta bem interessante, que é a ferramenta Wiki, ferramenta que nós vamos utilizar para criar uma atividade colaborativa. Assim como tem o Wikipedia, que nós conhecemos na internet, onde alguns textos são desenvolvidos aí por usuários comuns, quer dizer, usuários que possuem conhecimento em alguém, alguma coisa ou alguma área, e esse ambiente vai sendo construído colaborativamente entre os internautas ali. É lógico que tem uma supervisão, a todo momento alguém está ali supervisionando e os próprios usuários também fazem esse papel. Essa ferramenta existe dentro do Moodle e ela é muito interessante, deixa uma aula muito rica quando bem usada. E nós vamos falar dela neste tutorial. Bom, para configurar a nossa ferramenta Wiki, a gente vai criar lá numa instância de um curso, ativar edição. Eu já tenho uma Wiki aqui que eu iniciei para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo e esse vídeo não ficar muito longo, mas eu vou mostrar todos os passos aqui. Bom, então eu vou criar uma Wiki. Clique em adicionar uma atividade ou recurso. Wiki é um tipo de atividade, tá? Então a gente vai selecionar, adicionar a Wiki. Somos redirecionados aqui para a página de configuração da ferramenta. Eu tenho que entrar com os seguintes dados. Nome da Wiki. Procure deixar um nome bem intuitivo para que o aluno entenda o que ele vai encontrar dentro da atividade. Uma breve descrição sobre a Wiki. Não é um campo obrigatório aqui, assim como é o nome, né? O nome é obrigatório, mas a descrição não. Caso você venha colocar uma descrição, você pode optar em fazer com que ela apareça na página inicial, ticando aqui. Caso contrário, deixa tudo em branco. Eu não costumo preencher, mas aí vai de cada professor. Modo Wiki, você pode escolher a colaborativa ou a individual. A colaborativa é professor para todos os alunos. A individual é aluno-professor. Então, quando você seleciona a colaborativa, você está montando uma wiki onde o professor vai participar, como professor, obviamente, dessa atividade e todos os alunos em conjunto vão participar dessa atividade. Então, todos irão editar os mesmos textos, criar e editar o mesmo texto ou criar novos textos, mas enfim, tudo isso dentro de uma única wiki. Quando você escolhe o wiki individual, é uma atividade onde você propõe que cada aluno tenha o seu wiki. Ele vai criar ali o seu wiki e o professor vai entrar dando feedback ali, enfim, acompanhar a wiki, mas individualmente, cada aluno. Um aluno não participa da wiki do colega, ok? Eu prefiro, e aí é uma questão pedagógica também, mas eu vou mostrar para vocês a colaborativa, que é qual eu prefiro. Nome da primeira página, esse é um campo obrigatório porque eu, como professor, eu tenho que criar a primeira página, quer dizer, eu tenho que startar a minha wiki. Então, eu tenho que escrever aqui o nome da minha primeira página. Eu vou mostrar lá na minha wiki que já está pronta. Formato, tem formato padrão HTML, Creole e NWiki. Prefira deixar aqui no padrão HTML porque essas outras duas aqui são linguagens de marcação e elas não são muito populares, é um pouco difícil de entender. Prefira HTML que você provavelmente já está acostumado, que é esse tipo aqui de editor, tá? Semelhante ao Word. Aí. Então, deixe HTML. Aqui deixe padrão, forçar no formato, não precisa ticar, não deixa do jeito que está. E as opções abaixo são padrões de qualquer atividade, então não vou mexer nisso agora. Você clica em salvar e mostrar. Eu vou cancelar aqui porque eu vou para a wiki minha que já está pronta. Então eu preenchi meu nome, aqui é o nome da minha wiki, wiki colaborativo sobre Moodle. Eu escolhi o modo wiki colaborativo. O nome da primeira página eu coloquei o que é Moodle, é o nome da primeira página que eu criei. O formato eu deixei o HTML. Daqui para baixo eu não mexi, salvar e mostrar. Eu criei essa página, eu já fiz, já deixei ela pronta. Mas basicamente quando você entra aqui, a página está em branco. Eu vou criar uma página agora para vocês e vou mostrar como aparece. Mas eu vou aqui para a fichinha editar, vai abrir esse campo aqui vazio, obviamente, e você vai escrever o seu texto aqui ou copiar e colar o texto que você já tem. Bom, você escreveu o seu texto inicial aqui, colocou as suas tags,
né? É bom colocar umas tags de marcação. Então vamos fazer aqui, por exemplo, a palavra Linux. Se eu como aluno ou como professor, eu entendo que nesse meu texto é importante eu discorrer sobre a palavra Linux, eu posso falar, eu tenho propriedade para falar, ou vou fazer uma pesquisa na internet para falar sobre Linux, então eu posso aqui vir e editar. Eu posso criar uma página para eu falar de Linux, tá ok? Então, como eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui, vou colocar a palavra Linux entre colchetes duplos aqui, 2 colchetes desse lado, 2 colchetes desse. Então, eu estou marcando aqui, assim como está marcado o AVA aqui. Posso fazer isso também em Mac, OS, né? De sistema operacional, Operation System. Aqui no Windows também eu vou fazer. Pronto, essas 3 palavras aqui, elas irão virar uma nova página para que eu possa escrever sobre elas, tá? Posso fazer isso aqui em aquilo que eu quiser. Eu posso fazer aqui, por exemplo, em educação à distância também. Pronto. Eu, como professor, já posso deixar marcado algumas palavras em que eu quero que os alunos trabalhem. Então, uma ideia aí de atividade é você já escrever o texto e já marcar as palavras que você deseja que seu aluno pesquise. O aluno entra aqui, ele já escolhe uma palavra e interage com ela, ou interage em cima de uma outra interação. Quer dizer, algum aluno entrou, foi lá e falou sobre Linux, criou uma página sobre Linux. O seu outro aluno entra, ele não quer falar de Windows nem Mac, mas ele quer contribuir mais com Linux. Ele entra naquela mesma página do aluno e vai contribuindo. Então, eu vou mostrar aqui. Então, tá, eu fiz algumas marcações, eu vou salvar. Está vendo que todas aquelas palavras agora ficaram em vermelho e criaram um link, tá vendo? Virou um link. Isso aqui já estavam, então aqui elas têm um link. Quando eu clico, diferente de Ava, Ava eu já tinha criado. Fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, eu tinha feito com Ava. Quando eu clico em Ava, já abre uma página com um texto, tá? Um texto que foi uma colaboração. Quando eu clico em Linux, eu acabei de criar. Eu, como professor, acabei de criar essa página. Se eu clicar aqui, eu não tenho texto nenhum ainda. Então, ele vai pedir para eu criar um texto. Então, eu vou manter aqui o formato HTML, como eu disse. O nome, o título da página, ele vai puxar da palavra que eu marquei, que eu fiz a marcação. Criar página. E aqui eu vou falar sobre Linux, tá? Então, eu peguei aqui sobre Linux. Eu vou colar aqui, pronto. Aí eu digitei aqui, coloco aqui algumas tags. Não é obrigatório, mas é sempre bom colocar alguma coisa, enfim. E salvo, supondo que é o aluno já que esteja fazendo isso, tá? Pronto, salvei. Posso voltar aqui para a minha página, eu tenho aqui o menu lateral aqui onde eu navego, tá? E agora eu tenho aqui, Linux já foi preenchido, tá vendo? Aqui, ó. Então, ele já está em outra cor, quer dizer que já foi preenchido. Eu já tenho o material aqui. Então, agora, quando eu clico aqui, eu ou qualquer aluno, eu já tenho aqui uma colaboração do Linux. Aí, supondo que lá foi o professor, essa primeira página aqui, quem criou foi o professor, aí o aluno entrou, achou interessante a palavra Linux, ele quer falar sobre, ele vem e discorre aqui, ele faz uma pesquisa e escreve com as palavras dele aqui sobre Linux. Um outro aluno entra no ambiente, também quer falar sobre Linux, ele vai clicar em também editar, vai continuar escrevendo aqui, ou ele vai selecionar alguma outra palavra aqui que ele acha que dá para ele falar mais sobre. Então, ele vem aqui e faz exatamente a mesma coisa que nós estávamos fazendo lá atrás. Coloco aqui 2 colchetes aqui e peço para salvar. Então, aqui eu também tenho o meu texto. Então, as páginas vão sendo criadas e você vai aumentando esse fluxo de páginas, você vai criando esses hiperlinks, esse hipertexto, né? Assim como é a Wikipedia que nós conhecemos aí da internet. Você vai alimentando o seu Wix de forma colaborativa. Então, a ferramenta basicamente funciona assim. O professor, ele também
tem a possibilidade de subir arquivos no texto, tá? Então eu vou voltar aqui. Por padrão, só o professor, mas você pode mudar também, se você achar que o seu aluno, você quer dar a possibilidade do aluno também subir um arquivo, tem como mudar isso nas permissões, tá bom? E aí mas por padrão, só o professor sobe arquivos. Então nós vamos editar, eu posso selecionar uma palavra, por exemplo, venho aqui em link, ou eu ponho uma URL direto, quer dizer, pode ser para fora do Moodle, não tem problema. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma página, um site, um blog que fala sobre ODBC, ou eu posso buscar um PDF no meu computador. Então eu seleciono aqui um PDF, uma imagem, um vídeo, qualquer arquivo de mídia, né? E aí ele vai anexar aqui este arquivo, tá ok? Então, eu, professor, posso anexar arquivos para que os alunos cliquem embaixo. Então, se eu clicar aqui, ele vai pedir para eu baixar o arquivo que eu coloquei aqui, tá? Então, esta é a parte funcional do Wiki. É bem fácil de configurar, ela assusta um pouquinho de início quem entra pela primeira vez, mas se você ficar mexer com a ferramenta aqui por 15 a 20 minutos, você vai ver que é bem estimulante. Eu gosto bastante dessa ferramenta. Além da função editar aqui, os alunos e o professor têm a aba comentários. Então você pode adicionar um comentário histórico. O histórico, ele tem duas funções aqui. Uma é ver todos os versionamentos, quer dizer, todas as vezes que alguém alterou alguma coisa. Aqui, como somente eu, administrador, estou fazendo alterações por enquanto, então só está aparecendo o meu nome. Mas quando a atividade estiver ativa, vai aparecer dos alunos aqui. Qualquer alteração que o aluno faz, aparece aqui. E o interessante é que você pode comparar as versões. Por exemplo, eu estou na versão 8. Eu quero comparar ela com a versão 2. Então, selecionados, comparar selecionados. E aí ele mostra exatamente o que foi mudado. Então, essa é a versão 2, essa é a versão 8. Então, a versão 2, então, tá aqui, ó, todas as mudanças estão riscadas aqui, ó, tudo que foi alterado. Mapa. O mapa é um mapa de navegação, é um mapa do que está sendo criado. Então eu tenho aqui, ó, contribuições. Nas páginas em que aconteceu alguma contribuição, elas irão aparecer aqui quando eu selecionar contribuições. Links, são os links que eu criei nas páginas. Índice de páginas, é interessante você ver que tem uma hierarquia, tá vendo? Então, Linux e Java está dentro do que é Moodle. Se eu criar alguma coisa aqui dentro de Linux, aí já vai aparecer aqui, vai ficar indentado, tá? Então você vai percebendo aonde estão as páginas, em que hierarquia que está. Então o mapa fica bem desenhado, aí fica bem bacana. Lista de páginas e páginas atualizadas. Então essas foram as páginas atualizadas. Na aba Arquivos, eu tenho todos os arquivos que eu subir. Então aqui eu tenho aquele arquivo que eu mostrei para vocês ali, que eu linkei lá na minha página principal, tá? Então aqui eu consigo ver e editar. Administração. A administração eu posso remover as páginas, quer dizer, movê-las, e eu posso deletar páginas de versões, tá? Então eu posso remover as páginas e deletar as páginas de versões. Então, basicamente isso é o Wiki. Qual a sugestão que eu tenho para você usar de Wiki? Você pode usar a ferramenta Wiki, por exemplo, para um evento. Você cria um evento com os seus alunos, pode ser uma videoconferência, ou sair para ir assistir um evento, uma conferência, ir no museu, enfim. E você pode pedir para os seus alunos para que eles façam anotações daquilo que eles acham interessante, que eles acharam importante nessa visita ao museu, por exemplo. Então, leva um caderninho, leva um tablet e faz com que eles anotem tudo o que eles acharem ali interessante. Depois eles vêm para o Wiki. Você, professor, faz a introdução, né? Escreve aquele texto introdutório, falando sobre essa visita, por exemplo, no museu, ou sobre essa conferência, e os alunos vão contribuindo com aquilo que eles anotaram.
e aí um vai contribuindo no texto do outro. Fica bem interessante também. Uma outra aula, por exemplo, você pode iniciar uma aula de História do Brasil, por exemplo. Você pode começar a introduzir um texto, colocar um texto inicial e pedir para que os alunos realizem pesquisas na própria internet e contribua com o seu texto. É bem interessante, também é uma atividade bem rica, porque vai, além do aluno aprender a pesquisar, porque você, professor, vai ajudá-lo, né, vai ajudar a fazer isso, ainda os demais alunos ali vão participar de uma forma bem colaborativa. Uma outra atividade bem interessante, por exemplo, é escrever de forma colaborativa uma peça de teatro. Com um pouco de orientação aí dá para fazer isso, fica bem bacana. Você pode escrever uma música, né, fazer a composição de uma música, você pode criar uma história dessas tipo fantásticas e os alunos vão interagindo, fica algo bem divertido. Então, se você usar a imaginação aí, certamente não terá limites para usar essa ferramenta. Não deixe de assinar o meu canal e nem de dar um joinha aí, tá? Dar uma curtida no nosso vídeo, porque isso ajuda a melhorar o nosso ranqueamento e faz com que eu crie cada vez mais artigos sobre, não só sobre o Moodle, mas também sobre esse mundo da educação à distância. Bom, e se você tiver algum comentário também para fazer ou alguma sugestão de tutorial, pode pedir aqui nos comentários que eu estou fazendo o possível para responder todo mundo aí e para olhar todos.